pessoal! Como eu havia prometido a vocês, eu vou começar agora uma sequência de vídeos nos quais eu vou falar em cada vídeo sobre um dos procedimentos que nós fazemos aqui na clínica, né? Então eu vou falar para vocês sobre o Sculptra hoje, que é um procedimento que nós fazemos bastante aqui na clínica, que é o ácido polialilático. O Sculptra são microesferas de ácido polialilático que, quando em contato com o nosso organismo, são convertidas em ácido lático, que é um ácido bastante compatível com o nosso organismo e que acaba gerando com isso uma inflamação subclínica, que é uma inflamação que não gera dor, calor nem rubor, mas que acaba fazendo com que ocorra atração de fibroblastos para a região. Os fibroblastos acabam produzindo colágeno, portanto ele ajuda a tratar a flacidez, além também de fazer uma biovolumização, porque ele ajuda a repor a gordura subcutânea que se perdeu com o envelhecimento, com o emagrecimento, com o trauma, com a lipoatrofia associada a outras doenças como HIV, por exemplo, após o facelift e também devido ao uso de corticoides que, como bem sabemos, pode atrofiar a pele. E além disso, ele também consegue estimular a produção de células ósseas. Por isso que nós dizemos que o Sculptra, ele consegue melhorar o contorno da mandíbula, o zigomático, né, fazer esse processo de retração do malar, que diminui a profundidade do sulco nasogeniano. E além disso, ele também pode ser aplicado para tratar a flacidez no interno de braço, no abdômen, interno de coxa, bumbum, além de tratar o fibroedema geloide, que é a famosa celulite, né, que ele ajuda a melhorar o aspecto da celulite, né? Então, assim, o Sculptra, na verdade, ele é muito seguro porque ele é biocompatível, ou seja, compatível com o nosso organismo. Ele é biodegradável porque, como eu disse, essas microesferas de ácido polialilático são convertidas em ácido lático no nosso organismo e ele é reabsorvível, ou seja, ele é um implante semipermanente, assim como o ácido hialurônico, que com o passar do tempo o nosso organismo vai reabsorvendo e eliminando, né? E, além disso, ele é considerado imunologicamente inerte porque ele não gera uma inflamação exacerbada, ele gera apenas uma inflamação subclínica, que é, como eu disse, uma inflamação que não gera dor, nem calor e nem rubor, né? O Sculptra, ele é utilizado, como eu disse, para promover o rejuvenescimento, fazer um efeito lifting natural na pele. Pode ser utilizado tanto na face quanto no corpo. Ele, na verdade, é considerado um biovolumizador. É diferente do ácido hialurônico, que é considerado um preenchedor, né? Porque ele vai repor o volume nas áreas em que foram perdidas esse volume, tanto na face quanto no corpo. E é assim, o que é legal do Sculptra, o que difere ele do ácido hialurônico? Ele faz isso com subsídios do seu próprio organismo, com estímulo de estruturas do seu próprio organismo, o que confere a ele uma durabilidade maior de efeito, de resultado, do que se comparado com o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele dura em média 1 ano, né? O Sculptra, ele pode durar até 2 anos porque ele tem uma reabsorção mais demorada pelo nosso organismo. É claro que esse tempo de durabilidade, ele não é exato para todos, varia de acordo com os hábitos de vida de cada pessoa. Vou dar um exemplo assim paradoxal: pessoas que bebem, que fumam, que não dormem direito, que não se alimentam bem, que são muito estressadas, naturalmente essa pessoa ela tem uma produção de radicais livres maior do que uma pessoa que não está sujeita a esses mesmos vetores. Então ela vai apresentar um processo de envelhecimento mais acentuado e mais rápido do que quem não tem essas características, né? E da mesma maneira, o Sculptra presente nela provavelmente vai ter uma durabilidade menor, assim como acontece até com o próprio ácido hialurônico, né? O Sculptra, ele pode ser assim associado com outros procedimentos estéticos, mas quando você aplica o Sculptra, você tem que esperar pelo menos 20 dias para realizar qualquer procedimento estético, carboxiterapia, radiofrequência, entre outros, né? E qual é o número de sessões que podem ser feitos? Se você tem uma lipoatrofia leve, mas leve mesmo, uma sessão já é o suficiente para poder você observar resultados. Em média, é de 1 a 2 sessões por pessoa, considerando uma lipoatrofia de leve a moderada. No caso de pessoas com global de envelhecimento mais acentuado, normalmente de 3 a 4, que é o que acontece via de regra com as pessoas mais idosas. E não pode se aplicar mais de 4 sessões por ano, porque aí já extrapola a segurança do produto, né? E qual o intervalo de aplicação entre as sessões? Ele pode ser de no mínimo 30 dias, mas o ideal, e é o que é feito na prática mesmo, pode ser de 45 a 60 dias, tá?
Como vocês podem ver nessas imagens que estão passando aqui na tela, o Sculptra realmente ele funciona, realmente ele é efetivo. Mas ele tem contraindicações? Sim, ele tem contraindicações. Ele não pode ser aplicado em áreas que já tenha preenchimento permanente, que é o caso do PMMA, que é o polimetilmetacrilato, é o caso do silicone. Ele não pode ser utilizado em áreas hiperdinâmicas, que é a testa, que é ao redor dos olhos, lábios, ao redor dos lábios, aqui assim, porque essas áreas hiperdinâmicas, elas têm uma pele muito superficial, né? É uma área muito superficial e o Sculptra, diferentemente do ácido hialurônico, ele não é um gel, são microesferas que, quando colocadas em áreas muito superficiais, podem aglutinar, gerando um efeito inestético. Ele é contraindicado a pacientes que façam uso de imunossupressores, incluem-se aí o uso continuado de corticosteroides, contraindicado a pacientes que sejam portadores de doenças autoimunes ou outras doenças relacionadas ao tecido conjuntivo, pacientes que estejam com infecção ou inflamação ativas, porque senão a gente pode piorar ainda mais esse quadro. E ele também é contraindicado no caso de pessoas que fazem uso de anti-inflamatórios, anticoagulantes, vitamina E, ginkgo biloba, cápsulas de óleo de peixe, dentre outros medicamentos que afinam o sangue, a menos que por estrita autorização médica possa ser feita a suspensão desses medicamentos cerca de 10 a 15 dias antes da aplicação do Sculptra e, no caso específico dos anti-inflamatórios, manter essa suspensão por até 15 dias após a aplicação do Sculptra, mas torno a repetir, sob estrita autorização do seu médico, nada de fazer tudo por sua conta e risco, né? Isso não. Bom, quais são as reações adversas que a gente pode esperar do Sculptra? O Sculptra ele pode gerar vermelhidão, sensação de coceira e sensibilidade, além de inchaço nas áreas de aplicação. Mas são sintomas que normalmente desaparecem de forma espontânea, tá? Via de regra é o que acontece. Podem surgir nódulos e pápulas? Podem, principalmente se não for feita uma massagem vigorosa imediatamente após o término da aplicação pelo profissional e se o cliente não for devidamente orientado a manter essa massagem vigorosa 2 vezes ao dia nas áreas de aplicação por 7 a 15 dias. Por que isso? Porque essa massagem ela ajuda a dissolver as microesferas e permitir maior espalhabilidade destas na nossa pele, né? E aí diminui a chance de formação de pápulas e de nódulos, tá? Mas no caso do paciente reportar ou do cliente reportar que está tendo pápulas e nódulos, é importante que isso seja dito ao profissional que desempenhou o procedimento para que sejam tomadas as medidas cabíveis acerca da natureza dessas pápulas e desses nódulos, tá? O que a gente pode fazer no pós-procedimento do Sculptra? No pós-procedimento do Sculptra, recomenda-se, além dessa massagem vigorosa que eu acabei de citar, o uso de compressas frias na área de aplicação para diminuir a sensação de desconforto, evitar a exposição direta ao sol ou áreas de calor intenso, como cozinha, sauna, etc., por até 48 horas. Da mesma maneira, evitar a aplicação de ácidos por até 48 horas, não utilizar maquiagem até 12 horas após a aplicação do Sculptra. No caso da aplicação corporal, não utilizar roupas que sejam muito justas e sujas para evitar o risco de contaminação, né? Outros cuidados, no caso de haver inchaço e vermelhidão, não ter exposição direta ao sol para que esses sintomas não piorem. O ideal é esperar que eles melhorem por completo para que haja essa exposição. E no caso de haver hematomas, é muito importante que não se exponha diretamente ao sol para que isso não manche a pele de forma definitiva, além de usar pomadas específicas para acelerarem o processo de reabsorção do hematoma, que é o caso, por exemplo, da Iridoide, que é o caso da Trombofob, que são utilizados para essa finalidade. Fora isso, o Sculptra ele não te impede de tomar a sua rotina de vida normal, você pode aplicá-lo e vida que segue, tá? Ele é um procedimento que realmente funciona, ele é um pouco mais caro do que seria o ácido hialurônico, porém ele vale a pena, tá? Qualquer dúvida ou queiram informações a mais acerca do Sculptra, é só irem lá no site, darem uma olhada, eu vou disponibilizar um endereço aqui embaixo do vídeo, ou até mesmo aqui no próprio vídeo, e aí vocês vão tirar maiores dúvidas acerca do que é o Sculptra, de como ele funciona, tá? Um beijo grande, até a próxima!